ver a beleza da tua majestade, para ajudar-me a canção dos céus. Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para ajudar-me. E o que os anciões estão vendo, que os olhos se mostraram a ti, o plano vem do céu. E o que os anciões estão vendo, que os olhos se mostraram a ti. Você pode sair do seu lugar, queridos. Vem aqui à frente. Sai do seu lugar nesse momento. Existe uma unção nesse lugar. Existe uma unção nesse lugar. E o Espírito Santo quer te tocar nessa noite. Eu não sei se você já percebeu, querido, mas desde o começo do culto Ele está chamando a tua atenção. Como um pai que brinca de se esconder com o filhinho. Quando o pai se esconde atrás da cortina e deixa os pés à mostra, o Espírito Santo nessa noite está deixando os seus pés à mostra, falando: filhinho, 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 eu quero te encontrar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, diante do teu altar, Senhor, eis os teus filhos, Pai. Pai, nós nos curvamos ante a tua majestade nesse lugar. E em nome de Jesus, ó Pai, nós liberamos, ó Deus, sobre a vida deles. Nós liberamos sobre a vida deles, ó Pai. Nós liberamos agora uma unção de conquista de sonhos, Senhor. Ah, Pai, tantos sonhos morrendo, tantos sonhos morrendo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos uma reviravolta hoje. Nós declaramos que os sonhos que foram frustrados, os sonhos que o diabo frustrou, Pai, contra essa vida, nós declaramos agora a ressurreição, Senhor. Ressurreição de sonhos agora. Quem sabe o diabo usou pessoas, Pai. Quem sabe o diabo usou pessoas, ó Deus, para trazer maldição, ó Deus. Nós quebramos agora toda palavra lançada contra a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Santo, Santo. Toca agora, Pai. O Espírito Santo me mostra alguém com uma gastrite no estômago. Isso tem te incomodado, querido, faz um tempo. Em nome de Jesus, você vai começar a sentir o teu estômago pegar fogo agora. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te tocar, querido. É Ele que está tirando. Ele está tirando agora. Ele está tirando essa gastrite agora. Ele está queimando essa gastrite agora. Em nome de Jesus nós liberamos, ó Pai, o teu mover de cura nesse lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, toda a gastrite, Senhor, nós declaramos caída por terra agora, em nome de Jesus. Essas feridas, ó Pai, que surgiram nesse estômago agora, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Toca agora, ó Pai, toca agora com a tua cura, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos cura, Pai. Em nome de Jesus. Todo problema nas articulações agora. Todo problema nas articulações agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a sentir agora, querido. Comece a sentir agora. No lugar onde estava o problema das articulações, agora você vai sentir um calor. É o Espírito Santo tocando agora. Há um toque de cura fluindo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restitui agora, Senhor. Restitui agora, Pai. Restitui agora, Pai. Esse problema no quadril, Senhor. Esse problema no quadril agora. Em nome de Jesus, o Espírito Santo me mostra uma família que estava com problema no relacionamento. O Espírito Santo entra com amor na tua casa agora, querido. Você vai experimentar uma restauração familiar como nunca antes. Você vai ver os milagres se movendo na tua casa, através da restauração da tua família. Em nome de Jesus, eu vejo a palavra de Malaquias sendo liberada, que Deus converterá o coração de pais a filhos e de filhos a pais. Através da tua busca aqui, querido, Deus está tocando na tua casa agora. Deus está restaurando o seu lar agora. Em nome de Jesus. A palavra de Deus declara que Ele é um Deus de perto, é um Deus de longe. Enquanto você está aqui adorando esse nome, declarando que Ele é lindo, Ele está se movendo do seu lar, querido. Agora, nós liberamos, ó Pai. Nós liberamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está do teu lado. Libera uma palavra de bênção sobre ela. Aleluia. Eita Deus. Obrigado, Pai. Você pode voltar para o seu lugar, querido.
Aleluia. Eu gostaria de chamar, você está chamando o preletor da noite? Glória a Deus. Aqui. Não estão vendo nada parecido assim? Qualquer semelhança é mera coincidência. É que eu estou de violão, entendeu? Para esconder um pouquinho. Para quem não sabe, isso aqui é o Heleno. Ele é meu irmão. Me conhece há 29 anos. Amém, querido? Ele é lá da Comunhão Cristã Aba. Ele é a esposa dele. Ele trabalha com liderança lá de jovens também. E hoje ele está aqui para trazer uma palavra para os nossos corações. Então, em nome de Jesus, estenda sua mão para cá. Abençoe a vida dele, Pai. Eis aqui o teu servo, Deus. Nós o abençoamos, ó Pai. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor colocou algo no coração dele. E que isso, ó Pai Celestial, possa vir como uma flecha aos nossos corações, ó Pai. Como uma flecha na mão do valente, Senhor, que o Senhor possa usá-lo, Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos bênção sobre a sua vida, nós declaramos unção sobre a sua vida. É para a honra e glória do teu nome que nós oramos. Amém? Aplauda ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração, amém? Por favor, você pode tomar o seu assento, pode ficar à vontade. Você está na casa do Pai, e na casa do Pai, né, a gente põe uma bermuda, a gente põe um chinelo, a gente estica a perna, e a gente fica ali naquele relacionamento gostoso. Né? Às vezes não tem nem palavras, né? Você está num canto, teu pai está no outro, mas você se sente bem, né? Porque você sabe que teu pai está ali. E o Senhor está aqui com a gente esta noite, amém? Como o Rafa falou, meu nome é Heleno, né, sou casado há 13 anos com aquela morena bonita ali, bênção na minha vida. Eu costumo dizer que na minha casa, Deus é o fundamento, mas minha esposa é a coluna, né, que tem sustentado as nossas vidas, tem sustentado o nosso lar. E é motivo de grande alegria para mim estar aqui hoje, a gente se sente bem, né? Eu vejo uma história da minha vida aqui. Eu morava em Araucária antes de casar e ainda quando não era um outro templo aqui, acho que era branco, ainda depois foi destruído e construído aqui, né? Parece que é isso. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu comecei a ter experiência com Deus e buscando ao Senhor, eu vim num culto aqui. E estava tendo um mover poderoso aqui. Eu lembro que pela primeira vez eu balbuciei algumas palavras, uma língua estranha, né? Parecia que eu não tomei um choquezinho na língua, eu comecei a balbuciar. Ali a nossa busca foi aumentando, né? Sede do Senhor, fome do Senhor. Eu lembro que aqui em Araucária também, numa reunião de oração, num círculo ali, Deus começou a trazer um mover poderoso. De repente um irmão veio, colocou a mão na minha cabeça, falou, receba o poder. Eu também, aquele choque que eu senti aqui aumentou. E aquele círculo de cadeiras, com o olho fechado, parece que ele se expandiu, né? Eu caí no chão orando, e de repente eu vi um guerreiro, parecia um soldado romano, impetuoso, forte, né? E ele segurava uma espada pela lâmina, e ele colocou a espada na minha mão. E eu lá, adolescente, sem saber direito aquilo, né, fiquei segurando aquela espada, e fiquei ali, tempo gostoso com o Senhor. E passou o tempo, e aquele rapaz que olhou para mim, ele veio conversar comigo, e falou, Heleno, eu vi uma Bíblia caindo do céu, e ela caiu na sua mão, e você ficou segurando ela, né? Isso é a palavra do Senhor, né? Não somos nós que fazemos, é o Senhor, né? E hoje, eu já estou vendo aqui que tem um mover profético nesse culto, né? O louvor profético, algumas coisas que Deus estava usando o Rafa para ministrar, os irmãos do louvor aqui, eu já senti assim que tem uma empatia entre o que Deus colocou no meu coração e o que Deus estava usando para ministrar aqui as nossas vidas, nosso espírito. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma devocional, uma palavra que está lá em Lucas capítulo 14, Lucas 24. Eu agradeço aqui o convite, né?
a pastora titular aqui dessa casa, o Rafa. Muito obrigado por essa oportunidade de ser abençoado, né? Ser abençoado por vocês, ser abençoado pelo Senhor nesta casa aqui. Lucas capítulo 24, versículo 13, tem uma história muito interessante, muito inspiradora. Diz assim: nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, 11, 12 quilômetros mais ou menos. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se apresentou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhe perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhes: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que dizia estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim com as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para creres tudo que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, ele fez com que ia para mais longe. Eles, porém, os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo lhe dava. Abriram-se-lhe então os olhos, e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles, e disseram um ao outro: porventura não nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 que estavam com eles. Amém. Uma história poderosa, uma história tremenda, e eu queria dar o título para essa mensagem de o tratamento de Deus na estrada da desilusão. Certamente esse fenômeno, eu e você, inevitavelmente, nas nossas vidas, em algum momento dela, nós nos deparamos com ele, com essa questão, né? Nós alimentamos sonhos, nós alimentamos esperanças nos nossos corações, né? Nós idealizamos algo, e a vida vai correndo, a vida vai seguindo, né? A gente vai passando por essa via estreita de uma existência ocupada, de um dia de correria, de vida, de muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Junto com essa correria vão vindo sonhos, vão vindo as idealizações nos nossos corações, e a gente começa a idealizar algo. A gente começa a criar uma ilusão na nossa vida. Isso que aconteceu com esses discípulos. A tradição diz que na Galileia, e Jesus, ele era um rapaz da Galileia. E na Galileia eles tinham uma tradição. A criança, com 4 anos, ela ia estudar. Ela ia estudar com um professor. Esse professor tinha mais de 30 anos, chamado de Rabi. E na escola judaica, ele começava a aprender os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, ele começava ali, Gênesis, Êxodo, e vinha vindo. Quando ele completava 10 anos, ele conversava com o rabino. E o rabino percebia que aqueles que eram os melhores, dos melhores, dos melhores, eles continuavam na escola. E aqueles que não continuavam, aqueles que eram reprovados, entre aspas, eles voltavam a fazer a profissão do pai deles. Mas aqueles que continuavam, e novamente, não somente agora os 5 primeiros livros da Bíblia, mas todo o Antigo Testamento, ele ia para uma outra fase. A primeira fase ele chamava de Bet Sefer, Essa segunda fase já é a Bet Talmud,
né? Bet é escola, né? Beit é escola, né? Bet é casa, em hebraico. E eles continuavam estudando, né? Decorando, né? Imagina no coração deles, todo o Antigo Testamento, decorado, palavra por palavra, vírgula por vírgula. E quando acabava esse período, os melhores dos melhores, aqueles que tinham uma aptidão natural para estudar, né, para decorar, continuavam. E aqueles que não tinham essa aptidão aos olhos do rabino, ele voltava a fazer a profissão dos pais deles. E aqueles que continuavam, eles iam para uma outra fase, chamada de Beit Midras, né? É uma outra fase. E nessa fase, ele tinha que escolher um rabino, porque o rabino, ele tinha que ele chama de gema, né? Ele tinha uma espécie de uma linha, como hoje nós temos as linhas teológicas, né? A gente gosta, às vezes, de uma linha teológica X, uma linha teológica Y, a gente gosta mais de uma linha de pensamento, que tem muito a ver com o nosso chamado, né? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de cura interior, você se identifica com pastores que pregam sobre cura interior, né? Se você é aquela pessoa que gosta mais de pastores com aquela unção profética, né? E você tem um chamado profético, você se identifica com ele. Você gosta de ensino, você se identifica com pastores que foram chamados para ser mestres, né? Você é evangelista, se identifica com aquele pastor que tem aquele ministério de evangelismo e assim por diante. E ele escolhia um rabino, e ele se assentava com aquele rabino. E aquele rabino, ele começava a conversar com aquele menino e fazia perguntas das tradições, perguntas das festas, dos costumes, e ele via naquele menino se aquele menino teria condições de seguir ele, se aquele menino teria condições de futuramente representá-lo também. E eles caminhavam muito tempo junto. Às vezes eles entravam nas aldeias, né, e entrava aquele rabino, vários discípulos com ele, né, em volta dele. E tinha uma tradição que falava assim, quando ele chegava, que a poeira, né, do pé do seu rabino colhe nas suas roupas. Então, ele continuava nessa linha. E aqueles desprezados, eles iam seguir a profissão dos pais deles. Por isso que a Bíblia fala que, de repente, aparece Jesus em Nazaré, numa praia, estão lá discípulos, estão pescando, né? E pensa comigo, se eles estão pescando, o que eles estão fazendo? A profissão do pai deles. Se eles estão fazendo a profissão dos pais deles, porque em algum momento da vida deles, eles foram rejeitados. E a gente vê, Jesus chega para eles assim, ó, fala, vem e segue-me. E a Bíblia fala que imediatamente eles se levantam e começam a seguir a Jesus. A gente, lendo assim, parece um pouco estranho. Pô, eles nem questionaram, né? Quem é o Senhor? Né? O que o Senhor quer com a gente? Não, porque eles estavam rejeitados, eles estavam desprezados. E de repente o rabino, um jovem rabino de 30 anos, aparece para eles, vem e segue-me. E eles largam, puxa, nós estamos sendo recolocados naquela linha daqueles que são aprovados. Então, já começou uma restauração de Jesus na vida deles. E, de repente, eles começam a caminhar com Jesus. Então, imagine, de desprezados, começam a caminhar com a maior autoridade da terra. Né? E ali começa aquele mover, mortos são ressuscitados, cegos começam a enxergar, né? Uma multidão em volta deles, né? Uma grande multidão, né? Não eram poucas pessoas que andavam com Jesus. Né? Em volta de Jesus estavam ali os apóstolos, em volta dos apóstolos estavam os discípulos, em volta dos discípulos estavam os homens, em volta dos homens estavam as mulheres, depois vinham as crianças, era a grande multidão que caminhava com Jesus. Imaginem no coração desses discípulos, que até então eles estavam, né, desprezados, de repente aquele mover todo poderoso, né, milagres, eles nunca tinham visto uma linha de atuação poderosa na vida deles, e aquilo, o que começou a gerar no coração deles? Começou a gerar uma ilusão, né? A gente vê isso expressado através da mãe de Tiago, lá em Mateus 20, quando ela chega, mestre, posso te fazer um pedido? Ela fala, né, claro, e ela fala assim, permita que no teu reino, um filho meu te assente à tua esquerda e outro à tua direita, porque a expectativa do coração deles, dentro disso tudo que estava acontecendo de uma forma muito rápida na vida deles, estava de uma forma distorcida. Eles estavam levando já para um lado político, como se o reino de Deus viesse se estabelecer fisicamente, que iriam liberá-los, né, dessa opressão romana, né, que Deus ia liberá-los do jugo romano e que de repente eles iam estar sentados em posições estratégicas, em posições até políticas, né, dentro do reino de Deus. Mas de repente tudo aquilo muda, né? Jesus de repente é preso, né, é levado. Pedro e João começam a seguir Jesus de longe, porque eles já tinham visto Jesus passar por essa situação antes, né, e Jesus escapava, né, de uma forma sábia, ele escapava, mas de repente eles viram que aquilo começou a ficar muito sério realmente,
né? De repente Jesus começou a ser torturado de uma forma bruta, começou a ser ferido, né? De uma maneira, né, indescritível, né? Cuspido, machucado, ferido, e eles viram que realmente aquilo começou a ficar muito sério. E de repente, todos os sonhos que eles tiveram, né, foi crucificado num monte chamado Gólgota, né? Ali os sonhos deles também foram crucificados. Ali os anseios deles também foram crucificados, né? E aquela noite, né, eles estavam frustrados, é isso que a Bíblia fala, né? A cruz, até então, para eles, eles só vinham para criminosos, mas naquele momento não estavam os sonhos deles. E a cruz, ela nos traz também esse paradoxo, né? A cruz, se a gente olhar com esses olhos, ela passa a ser uma desilusão. Parece algo estranho, né? A cruz é uma desilusão. Não no sentido negativo, que eu quero dizer, mas no sentido que essa verdade embutida nessa contradição aparente na vida deles, foi uma estratégia de Deus também para eles. Porque Deus, Ele não deixa de considerar as nossas motivações erradas, as nossas motivações egoístas, as nossas motivações distorcidas, que vão crescendo dentro do nosso coração. E isso não é nada de seres de outros planetas, né? Nós temos mentes, nós temos vontade, nós temos emoções. É natural que em algum momento, se a gente não cuidar, é muito fácil você começar a se iludir, né? Você se iludir com relacionamentos, né? Você se iludir com pessoas, você se iludir com a tua profissão, você se iludir com a igreja, né? Aquela coisa que parece que tudo acontece com o vizinho, mas comigo nada acontece. Aquela coisa de só oro pelo fulano, mas por mim ninguém ora. E a gente começa a alimentar nos nossos corações desilusões. E de repente, né, essas ilusões se transformam em desilusões. E foi o que a cruz do Calvário fez com esses discípulos, né? Na verdade, a cruz foi um checkmate de Deus na ilusão da vida deles. Destruídos, né? Foram destruídos. E essa história nos fala que 2 desses discípulos, eles começam a caminhar por uma cidade chamada Emaús. Então, eles estão desiludidos, eles estão frustrados, e interessante que desilusão e frustração, elas nos remetem a algumas ações que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai na onda dela, né? É aquela coisa, de repente você tem um amigo lá, já vi história de um rapaz que tem um cabelo bonito, né? Até todo mundo acha que o cara tem um cabelo bonito, de repente o cara aparece com o cabelo cortado. Ué, o que foi? Por que você cortou o cabelo? Ah, não, porque eu desmanchei meu namoro. Você, mas namoro, cabelo, o que tem a ver? Porque a frustração te leva a tomar algumas decisões, né, que quem olha de fora parecem estranhas, né? Ah, de repente eu não vou mais na igreja. Ou seja, a frustração está te levando a tomar uma decisão, né, estranha. De repente, a pessoa, alguns levam isso até para uma chamada motivação por perda, né? A pessoa de repente começa a ir para a academia, né, começa a malhar mais, começa a cuidar mais da saúde. São efeitos da frustração. Só que, na verdade, a nossa vida, ela deve ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus, nem pela frustração. Não é o sentimento que governa a tua vida. Você governa o teu sentimento. O teu sentimento, você põe ele no banco de trás e você fala, peraí, quem manda em você sou eu. Né? Não é aquela coisa que eu vou na tua onda. Por causa disso, muitas pessoas, às vezes, se divorciam, porque deixa o quê? O sentimento mandar nelas. Por isso, muita gente se desvia. Por quê? Porque deixa o sentimento mandar nelas. A Bíblia nos fala que Sansão foi um homem poderoso, né, que Deus aparece para os pais dele e fala, vai nascer um menino, você vai ter esse tipo de criação com esse menino. Mas de repente, Sansão, ele nasce, ele começa a exercer ali a sua função de juiz, e ele não era uma pessoa musculosa, tipo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Ele era uma pessoa com um físico normal, mas quando o Espírito Santo, Deus vinha sobre ele pegava, tinha uma força descomunal, uma força que nós só vemos aí em história em quadrinhos, né, em história de super-heróis, né, e vinha sobre Sansão, e ele se tornava poderoso. Mas em determinado momento da vida dele também, ele se deixa guiar pelos seus sentimentos, né, e tudo aquilo que Deus tinha para ele. De repente começa numa escada, e ele começa a descer passo a passo, e de repente ele morre, né, agrilhoado, cego, né. Deus ainda tem uma ação sobre a vida dele, né, mas de repente ele podia ter vivido muito mais do que aquilo, muito mais do que a história que nós conhecemos. São situações que a desilusão trazem à nossa vida. E esses discípulos, então, eles estão indo para Emaús. Emaús tem essa característica de cemitério dos sonhos. Essa característica de um local onde você sobrevive somente. De uma vida sem tempero.
de uma vida, né, sem gosto, aquela coisa que você acorda de manhã não tem vontade de levantar da cama, aquela coisa que você levanta mesmo, né, forçando ali para tentar fazer algo na sua vida, mas você se sente depressivo, você se sente sem vontade, não vê a hora de chegar às 6 horas da tarde para você voltar para casa, se enfiar embaixo das cobertas e ficar ali, começa a ficar depressivo, e eles estão indo para Emaús, e a Bíblia não fala que de repente uma pessoa vem e começa a caminhar com eles, e começa a conversar com eles. Essa pessoa é Jesus de Nazaré. Então nós aceitamos a Jesus, né, estamos salvos, começamos a andar com Jesus, de repente temos uma desilusão, e essa desilusão foi por expectativas nossas, não foram expectativas de Jesus, porque Jesus desde o começo falou que ele deveria ser crucificado, né, que o Filho do Homem seria entregue, né, e nós nos iludimos, nós nos voltamos para a cruz, e nós nos desconstruímos, e enquanto nós estamos nessa fase de desconstrução, nós estamos em crise, né, e caminhando para Emaús, nesse momento de crise, Jesus vem ao nosso encontro, e Ele começa a tratar essa nossa desilusão, Ele começa a tratar esse nosso coração ferido, porque Ele nos ama, porque nós somos estratégicos para eles. E interessante que a Bíblia fala que eles não o reconheceram. Por que não o reconheceram? Penso que primeiramente porque a mente deles não estava preparada para reconhecer Jesus. E quando a tua mente não está preparada para receber, nem teu pai, nem a tua mãe se aproximam de você com tamanha aceitação. Você está ali naquela situação frustrada e chega um irmão cheio do Espírito Santo, vem falar com você e você não quer saber. Deus usa o pastor, vai te visitar na tua casa, você não quer saber. Você está numa situação que todo mundo está vendo, que você está indo por um caminho sem volta, por um caminho que você não vai se dar bem, e a pessoa fala, cara, não vai para esse caminho, a gente gosta de você, sai daí, e você não ouve, porque a mente não está preparada para receber. Nesse momento de frustração é assim que a gente fica, né, despreparados. E um outro motivo que eles não reconhecem Jesus é também porque Jesus estava ressuscitado, né? E se a gente pensar o que é uma ressuscitação, o que é um corpo ressuscitado, né? Ele apaga todas as configurações, todas as contingências que o tempo joga sobre nós, né? A pessoa não tem ruga, a pessoa, né, não está mais gorda, não está mais magra, né? Eu estou meio gordinho porque eu não ressuscitei ainda, né? Às vezes eu estou gripado porque eu não ressuscitei, às vezes sai espinha, né, porque eu não ressuscitei ainda. E ali está Jesus andando num corpo glorificado com eles, num corpo ressuscitado, e eles olham assim, nossa, o jeito me parece familiar, não me é estranho, o jeito de falar, o jeito que ele vive, não me é estranho, mas por outro lado existe, né, características tão sutis aqui que me apresentam uma pessoa diferente, mas eu não sei quem é, não sei quem é. E eles não identificam que Jesus está andando com eles, né, não identificam que o Pai está andando com eles. Porque a frustração, ela entra na mesma proporção que nós perdemos a percepção do que Deus está fazendo ao nosso redor. Nós perdemos a percepção do mover de Deus nas nossas vidas. Nós perdemos a percepção que, embora nós estamos ali alimentando a nossa dor e olhando para o nosso umbigo, e os projetos e os propósitos de Deus estão se movendo à nossa volta. Porque nós estamos dando muita atenção, nós estamos alimentando uma obsessão pela nossa dor. Você acorda, a primeira coisa que você pensa é na dor. Você acorda, a primeira coisa, você lembra daquela pessoa que te ofendeu. Você acorda, a primeira coisa que você lembra é do relacionamento com o teu pai, que não foi tão azeitadinho assim. Você lembra daquele relacionamento que de repente você desmanchou. Você lembra de algo que te feriu, né? E Deus está ali se movendo, Deus está se apresentando, falando com você, e você não identifica, e você não quer saber. Tem dificuldade de entender as obras e os projetos que Deus tem para a sua vida. E Jesus ainda continua caminhando com ele. Jesus, interessante que Jesus vai instigando eles, né? E ele pergunta, quais? Conta para mim então, né? Porque eles falam para Jesus, você não sabe o que aconteceu, né? Com Jesus, homem, o profeta, pessoa poderosa em palavras, você não sabe o que aconteceu com ele? E Jesus, interessante, ele fala, não, me diga então, né? Ele se esquece que o personagem que estava com eles, ele não só não sabia da crucificação, mas ele era a crucificação. Era a pessoa que mais entendia da crucificação ali, porque foi a carne dele que foi rasgada, foi o sangue dele que foi derramado, né? E Jesus pergunta quais?
E nesse momento que a gente está de frustração, de dor, a gente fala isso para Deus. Ué, Senhor, o Senhor não sabe da minha dor? O Senhor não sabe da minha enfermidade? O Senhor não sabe da minha vida financeira? O Senhor não sabe que segunda-feira vai vencer a minha conta de luz e tem risco de cortarem? O Senhor não sabe que o meu filho está doente? O Senhor não sabe que eu não estou feliz? O Senhor não sabe? Quanto que Jesus já levou toda essa dor, toda essa amargura, tudo isso, Ele já levou na cruz do Calvário. Tudo já foi feito, tudo já foi depositado. Ele já deu o tratamento dele para essa praia, para esse momento de frustração. E a gente vê esse fenômeno interessante, né? Porque Jesus, de repente, começa a citar as Escrituras para ele. E a Bíblia fala que ele começa a falar lá do passado, ele vem falando sobre ele mesmo, durante todas as Escrituras, e aquilo já começa a arder o coração dele. E Deus vai nos dando uma direção de como agir em momento de frustração. Se você está triste, está passando por lutas, meu querido, não deixe de se alimentar da palavra de Deus, não deixe de orar a Deus, não deixe de buscar a Deus. Isso vai fazer com que você comece a sair desse momento de frustração, que você vai começar a sair desse momento de desilusão na sua vida, e as suas desilusões vão começar a ser alinhadas para uma ilusão real que Deus tem para a tua vida. O tema desse ano que eu vi ali é identidade. Identidade é isso, é você ser o que Deus criou para você ser, né? Você trazer o que Deus sonhou para você. Eu penso muitas vezes, eu fico imaginando Deus criando o mundo, sabe? Deus lá está grávido de ideias, Deus começa a criar o universo, Deus começa a criar os planetas, os homens, de uma forma muito poderosa, magnífica e criativa. E no momento Deus para e fala assim: eu vou criar fulano, vou criar o Rafael, vou criar a Nina, vou criar a Maria, vou criar o João, né? Você nasceu no coração de Deus, você não é fruto do acaso, você não é filho de chocadeira, né? Você é filho do Senhor, você nasceu no coração dEle. Imagina um dia que você for pai, se você não é ainda, ou quando você soube que ia ser pai, o que você começa a imaginar? Pô, se for menina, eu vou colocar tal uniformezinho nele, se for menina, eu vou pôr tal vestidinho nela, né? Eu vou mimar desse jeito, eu vou criar ele dessa forma. Gente, com Deus não é diferente. Deus sonhou com você, e quando Deus sonhou com você, você nasceu no coração dEle, né? E nesse momento, Deus pega, Ele coloca um pedaço da onipotência dEle dentro de você. Dentro de você tem um tesouro em vaso de barro, né? Tem esse potencial todo, está o poder do Senhor habitando dentro de você. Quando você aceitou Jesus, a Bíblia fala que o Espírito passou a habitar dentro de você. Jesus falou assim: tetelestai, está consumado, tudo já foi feito. Ou seja, no seu espírito já existe alegria, no seu espírito já existe abundância, no seu espírito já existe a cura, no seu espírito já está tudo feito, tudo resolvido. A grande questão é que entre o teu espírito nós temos uma outra figura, chamada alma. E a nossa alma é isso, é a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. É essa consciência de que você é você, vem da sua alma. E é a sua alma que grita: e agora? Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Né? Se você ler alguns salmos, Davi fala assim: aquieta-te, ó minha alma, né? Crê somente no Senhor. Ele está falando assim: alma, fica quieta, eu não vou na tua onda, né? Então a nossa luta é com a alma. E como é que nós fazemos para trazer tudo que está no nosso espírito para a nossa alma? Como é que nós fazemos para fazer tudo que é no nosso espírito para o nosso físico? A cura, a abundância. A Bíblia fala: eu criei, por isso falei. Então uma das formas é você fazer como aqueles discípulos começaram a fazer, começaram a ouvir as Escrituras, né? Começaram a agasalhar um pouco mais aquilo, né? E continuaram caminhando com Jesus. Então, se você está triste, uma das formas de você trazer o que está no teu espírito para a tua alma é você citar as Escrituras, né? Porque Deus me ungiu um cole de alegria mais do que a meus companheiros, né? Porque eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá fruto no seu tempo certo, e tudo que ela colocar a mão irá prosperar, né? Porque cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, né? Porque quando eu passar pelas águas, eu não serei submergido, quando pelo fogo ele não me queimará, porque o Senhor é o Deus poderoso que me toma pela sua mão direita, que me direciona, né? Ele que guia os meus passos, né? Como da garça, Ele que me faz assentar em lugares celestiais. Gente, isso é tremendo. Você está sentado com Cristo em lugares celestiais. Isso quer dizer que até alguns textos do Antigo Testamento não se aplicam mais à sua vida.
né? Quando a Bíblia fala que debaixo do céu há tempo para tudo, né? Há tempo para cansaço, é tudo. Gente, isso não mais se aplica a você, porque depois de Jesus a Bíblia fala que você está acima dessas circunstâncias. Você está acima, né, desse tempo. Você está sentado com Ele. Você pode olhar para o lado e falar: oi Jesus, tudo bem? Tudo bem, né? Porque Ele está com você. Aleluia, amém. Então, queridos, e interessante que Jesus continua tratando com eles. E uma hora Jesus fala assim: ó, vocês são nécios. E quando a Bíblia fala assim que vocês são nécios, o texto grego fala assim: vocês são embotados na sua percepção e atrasados nos seus sentimentos. Embotado, por exemplo, quer dizer assim, como se fosse uma faca sem fio. Ou seja, aqui ele está dizendo assim, que o teu sentimento, ele está desalinhado com a história que Deus tem para você. Ele está dizendo assim que, enquanto vocês já estão no domingo da ressurreição, a tua alma ainda está lá na sexta-feira. A tua alma ainda é vítima, né, dessa depressividade de um evento anterior que, no seu ver, foi catastrófico para a sua vida. Né, mas o que Deus está fazendo hoje, que Deus quer fazer com você? Quando o Rafael e o louvor começou a cantar aqui, olha para Jesus, nada mais é que eles estão falando para você assim, ó, alinhe os teus sentimentos com a vontade que Deus tem para a tua vida. Né? Não fique mais olhando para essa dor, não fique mais olhando para o passado, deixa isso. Né? Imagine você, porque no momento do louvor aqui, talvez, né, essas palavras poderosas, mas você estava pensando lá no teu problema. Você está pensando, né, o que vai ser depois que eu sair daqui? O que vai ser quando eu sair daqui? Né? E sendo que Deus está aqui andando com você. Deus está junto com você, Deus está te pegando no colo. Então, esse culto hoje é para você alinhar essa expectativa do teu coração. É para você alinhar teus sentimentos e tuas emoções com o que Deus tem para você. É para você alinhar e não olhar mais para a sexta-feira da crucificação, mas para você olhar para o domingo da ressurreição. Interessante que eles vão andando com Jesus, e pelas escrituras, Jesus pega eles, que eles estavam com o nariz num quadro chamado problema, e pelo poder das escrituras, eles vão andando para trás, e eles começam já a ter a percepção, que não é mais aquele problema, que muito maior do que o evento da crucificação, é o evento da ressurreição, é o evento do Deus vivo, do Deus poderoso, né, do Deus eterno. E a Bíblia fala que de repente, né, Jesus entra com eles na casa e os olhos deles se abrem, e que imediatamente eles voltam para Jerusalém. Imediatamente eles já não ficam mais em Emaús, eles não ficam mais naquele cemitério, daquilo que não vai fazer bem para eles, né, daquilo que está sabotando os sonhos, o propósito que Deus tem para a vida deles, aquilo que está tirando eles daquilo que Deus sonhou para eles, né, e imediatamente eles voltam para Jerusalém, para a cidade dos sonhos, para a cidade dos planos, para a cidade do propósito de Deus, para a cidade onde Deus falou para eles, Jesus falou assim, esperar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. Eles voltam, eles não ficam lá. Meu irmão, não fique mais nesse tempo que você está vivendo, não fique mais nessa dor, isso depende só de você mesmo, porque Deus já está andando com você, Deus já está caminhando com você, depende de você. Eu sei que é muito difícil, né? É um exercício isso. Às vezes a gente falando aqui parece fácil, mas é possível, é um exercício. Nós ainda temos na nossa alma, muitas vezes, a memória do pecado, a memória de uma pessoa que andava sem Deus, mas hoje não, Deus habita em você. E nós, como nova criatura, estamos nos descobrindo. E quanto mais a gente descobre isso, mais maturidade nós vamos tendo. Quanto mais maturidade nós vamos tendo, mais acesso a essa herança que já está no nosso espírito, a gente vai começando a trazer novamente. Porque quando você vê lá o filho pródigo, né, para quem era a herança? A herança é para o filho maduro. Aquela história fala que tinha pão e que tinha um bezerro cevado. O bezerro cevado é para o filho maduro, né, é para a maturidade. E essa maturidade a gente vai conquistando dessa forma. Você vai abrindo mão desse sentimento que a gente tem de dor, e a gente vai se agarrando às promessas que o Senhor tem. Você vai aprendendo a olhar para o mundo espiritual. Porque não se esqueça, meu querido, você é um ser espiritual, né? Você não pode levar a sua vida como se você não fosse um ser espiritual. Você é um ser espiritual assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, né? Nós cantamos isso, né? Porque estou assentado, né, em lugares celestiais.
naquela situação no teu emprego, se você olhar com os olhos físicos, você vai se frustrar, mas se você olhar com os teus olhos espirituais, você vai ver que você é muito maior do que ela. Você vai ver que aquilo nada mais é do que uma estratégia de Deus para te fortalecer, para te fortificar, para matar o menino, a menina que existe em você, para que o homem, porque a mulher que Deus sonha se levante. Quando o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, lá em Coríntios, a gente olha de uma forma e a gente passa os olhos e a gente acha que é somente aquilo, mas na verdade ele está falando que houve um marco na vida dele, para ele deixar as coisas de menina. Naturalmente, isso para a mulher é algo mais fácil de ser marcado, né? Aquela questão até do ciclo menstrual, quando vem, até as pessoas falam, poxa, ela agora já é mulher, tal, né? Isso é marcado, mas para os homens, né? Os judeus tinham lá o bar mitzvah, o bet mitzvah, né? Que uma para a mulher, outro para o homem, que era um momento para marcar a transição dele, para a vida dele, né? Então tem momentos na nossa vida que essas lutas vêm e elas marcam a transição de vida de menino, né? Para homem, de vida de menina para uma mulher, né, que não se abate mais diante dessa circunstância, né, não se deixa levar mais por esses sentimentos. Quando você passa por essas situações, elas não te afetam mais, porque dentro de você já é outra pessoa, você já está num nível de maturidade, você já está indo para Jerusalém, você já não vai ficar perdendo tempo brigando com você mesmo com os outros. O teu tempo vai ser, Deus, o que eu vou fazer hoje, Deus? Né, que cidade que eu vou ir para orar por ela, para que os teus céus se abram sobre aquela cidade? Deus, quem que eu vou evangelizar hoje? Né, Deus, que caminho que eu vou? Né, o nosso pastor é uma pessoa de muito relacionamento com o Espírito Santo, né? E eu não estou aqui falando de homens, né? Mas estou falando como filho, e que filho que não fala bem do seu pai. Outro dia ele chegou na igreja, gosta muito de tomar chá, né? E alguém falou, pastor, não tem adoçante. Ele pegou, abriu o paletó, tirou o adoçante do bolso e falou, eu estava saindo de casa, o Espírito Santo falou para mim, pega o adoçante, porque você vai chegar na igreja e não tem relacionamento com o Espírito Santo. Ele está dirigindo o carro, o Espírito Santo fala assim, entre nesse posto agora e se esconda ali. Ele olha assim, mas o tanque está cheio de combustível, não está acontecendo nada, mas ele obedece, entra, de repente vem um vendaval, vem uma situação quebrando tudo ali. Gente, relacionamento com o Espírito Santo. Nessa nossa vida agitada, e dentro dessas lutas que nós passamos e que nos marcam, né, e que nos deixam tristes, você nunca pode perder a consciência de que a coisa mais importante é o teu relacionamento com Deus, né, esse relacionamento estreito com Deus. Você não pode perder essa percepção, como eles estavam perdendo. Você tem que, logo assim, se voltar para isso. A gente fala que o passarinho, ele dá volta na nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho nela. Você vai ficar chateado? Vai, é natural. Vai ficar triste? Vai. Mas não fica muito tempo nessa tristeza, nessa chateação. Não fica muito tempo em Emaús, não. Vai para Jerusalém. E vai rapidinho, porque lá tem derramamento do Espírito Santo para você. Lá tem coisas que Deus quer fazer com você. Porque tem uma linha do destino que quando você chegar lá, você vai ter que estar pronto para ela. Você vai ter que estar preparado para ela. Eu ouvi certa vez a história de uma cidade que o prefeito se converteu. Ele falou assim, eu vou fazer um ato de entregar a chave dessa cidade para Jesus, e chamou algumas igrejas para fazer isso, né? Agora a gente pergunta, será que aquela igreja está preparada para lidar com educação, né? Para lidar com saúde, né? Para lidar com segurança, né? Então Deus, às vezes Deus está te colocando em caminhos para te preparar para aquilo, sabe? Às vezes Deus coloca sonhos no teu coração para você estudar, sei lá, estudar para ser médico, né? Para ser professor, para ser um educador, porque lá na linha do destino Deus vai usar isso para manifestar a natureza dele aqui na terra através de você. Tem coisas muito mais poderosas acontecendo, e para isso Deus vai contar com você. Você não é qualquer um, meu querido, você é estratégico para Deus, né? Deus ainda vê aquela pessoa que ele sonhou, e como Davi, onde o homem vinha o pastor, Deus já viu o rei, né? Deus olhou para você, e às vezes a pessoa olha para você e não sabe quem você é, mas você é uma pessoa que Deus sonhou com você, é uma pessoa poderosa em palavras, né? Deus olha para você, Deus te vê dessa forma, sabe? Ele não vê muitas vezes como você se vê, ele te vê como rei, ele te vê como profeta, ele te vê como um sacerdote, ele te vê como uma pessoa, né, chamada para trazer a natureza dele nesta terra. Amém, meus queridos? Né, vamos sair desse lugar chamado Emaús, né, vamos deixar de ficar olhando para as nossas dores,
né, para os nossos sentimentos distorcidos. Mais uma vez, não estou falando que a dor não é legítima, não estou falando que o choro não é legítimo, né? Tempos atrás, aqui em Araucária, eu perdi meu pai, né? Está aqui o Rafael, a Karina, né? Nós perdemos nosso pai. Não é fácil, né? Você passa por esse momento de luto, né? Dói realmente, né? Lembranças vêm. Inclusive, essa igreja nos atendeu de uma forma, né, que foi muito confortante aqui. O pastor Jair, a sua família, essa igreja nos acolheu de uma forma que foi realmente marcante para nós. Que embora no momento de perda ali a gente sentia uma paz sobrenatural, né? E hoje nós temos a certeza que, embora nosso pai tenha ido, né, ele está muito melhor porque ele foi com Cristo, né? Ele está numa realidade muito melhor do que esta aqui. E aqui fica esse legado de filhos servindo ao Senhor, de filhos temente a Deus. E se são filhos temente a Deus, quer dizer que ele, né, cumpriu muito bem o papel dele como pai. Então, queridos, a palavra que eu vim aqui trazer para você nesta noite é: não fique em Emaús, não fique nessa realidade, vá para Jerusalém, né? Não fique olhando, né, para esse centro nosso, né? Corra para o propósito que Deus tem para a sua vida. Você ser feliz hoje é você entender qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Para que Deus te chamou, né? Qual o propósito que Ele tem para você? E para você descobrir isso, você vai ter que se aproximar dEle cada vez mais, né? Você vai ter que se agarrar nele cada vez mais. Como que eu faço isso? Com um relacionamento, né? Se você vê um relacionamento do homem, de uma mulher, de um casal, nada mais é do que um ouvir e falar com o outro. Você tem que ouvir Deus, tem que se aquietar um dia no teu quarto, falar: Deus, hoje eu vou falar com o Senhor. Você tem que orar. Se nós pegarmos todo mundo nesse auditório, e a igreja, eu penso que às vezes é um padrão assim, todo mundo tem vida de oração, não é? Todo mundo acorda de manhã, ora, às vezes no almoço ora, todo mundo lê Bíblia. Então existe um padrão. Mas algo que tem funcionado muito na minha vida, na vida da minha esposa, é você começar a orar um pouco mais, sabe? Não é uma questão de performance, é uma questão de você estar na presença de Deus. Nós passamos por uma situação, ano passado, e durante um tempo, Deus nos levou na hora do almoço a orar 1 hora por dia. Então a minha esposa pegava em casa, e gente, isso não foi combinado. De repente a minha esposa começou a orar 1 hora em casa na hora do almoço, e eu comecei a orar no meu trabalho 1 hora na hora do almoço. E a gente bota um louvor e fica ali orando em línguas, né? A Bíblia fala que aquele que ora em línguas, ele ora bem, né? Que aquele que fala em línguas, ele fala em mistérios com Deus, né? Se você conhece homens do passado, quem lê aquele livro Heróis da Fé, né? Se você conhece pessoas que parece que eles fluem num outro nível espiritual, são pessoas que oram de 2, 4, eu já vi história de gente orando 8 horas por dia em línguas. A Bíblia tem uma história de um homem cristão, esqueci o nome dele. Ele foi chamado para o ministério e de repente ele não entendeu que ser chamado para o ministério é um processo, né? E de repente ele pediu a conta do trabalho dele. Não estou falando para você fazer isso, tá, meu querido? Deus vai falar com você, Deus vai usar pessoas para falar com você, e muitas vezes lá no teu trabalho você também está exercendo o sacerdócio, lá no teu trabalho você também está cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas no caso dele, ele pediu demissão, e ele ficava na igreja orando. E do lado da igreja tinha uma fábrica, às vezes tocava um apito lá, então nesse momento ele se dava ao luxo de sair, de tomar um café, de andar um pouco, de esticar as pernas, e depois voltava. E ele orava 8 horas por dia em línguas. 3 meses orando 8 horas por dia em línguas. Teve um culto numa igreja que veio um pregador de fora, certa vez, e esse pregador ele veio à tarde, daí chamaram esse irmão, sabia que ele estava ali, chamaram: vem ali para ter um certo quórum até, né? E aquele pastor pregando, e de repente ele sentado, como vocês estão, de repente ele vê uma chapa de um fêmur na frente dele. E ele falou: poxa, será que colocaram alguma coisa no meu café? Né? E ele começa a prestar um pouco mais atenção para aquilo. De repente ele olha para o lado, tem uma irmã com um problema na perna. Ele, opa, uma chapa, um fêmur. Ele vai até aquela irmã e fala assim: eu posso orar por você? Só que na mente daquela irmã, orar por você é assim, orar lá na casa dele à noite, antes, quando ele foi dormir. E ele não, imediatamente ele pega e ele começa a orar pelaquela irmã. E aquela irmã é curada. E de repente ela sai correndo e fala: ó, quem está doente, esse rapaz vai orar por vocês. E de repente os enfermos vão até ele começa a orar, pessoas começam a ser curadas. E de repente começou a mover naquele culto de cura, né, de transformação, né? Ou quem estava pregando teve que deixar de pregar. Quando ele sai do culto, no final ele abraça o portão e ele fala assim: Deus, quem sou eu, Deus? E Deus falou para ele assim: sem você saber, você provocou os céus.
Então, quando você tem esse tempo mais de oração, meu querido, muitas vezes você vai colher boca seca e câimbra no queixo, mas de repente, com o passar do tempo, algumas coisas começam a se desencadear na tua vida. Você vê que dentro de você parece que algo mudou, sabe, que não é mais qualquer coisa que te afeta. Aquelas dorezinhas que você sentia antes, de repente você não sente mais. De repente você se percebe falando dos teus problemas no passado, mas você está vivendo aqueles problemas. Isso quer dizer que no mundo espiritual você já venceu eles. E de repente eles já não existem mais realmente. Sabe? Então você ter esse padrão de você sair um pouco dessa normalidade, né? De você ir, é o que eles chamam na estatística de ponto fora da curva. Experimente isso, querido, né? Comece a orar um pouco mais. Põe o celular lá, deixa tocando um louvorzinho e fica ali. Você vai ver que de repente Deus vai trazer pessoas no teu coração para você orar. De repente Deus vai trazer inspirações ao teu coração. E essas inspirações e esses sentimentos que Deus está trazendo no teu coração são situações que estão acontecendo, que elas vão ser vencidas naquele momento. Sabe, naquele instante que você está orando. Sabe, de repente, naquele momento você é a chave de Deus para abrir situações, para abrir entrada do evangelho em cidades, para trazer cura para alguém. De repente tem alguém que vai estar se matando lá, mas pela tua oração naquele momento, Deus intervém lá e aquela pessoa não mais se mata. Sabe, situações na sua própria vida. Eu lembro que nesse período de oração que eu estava com minha esposa, um dia Deus nos tomou com muito poder. Ela em casa e eu no trabalho. E de repente, em casa, ela começou a agradecer a Deus pelo tempo que eu estava naquela empresa que eu estava trabalhando. Fala, Deus, muito obrigado pelos chefes que o Heleno teve. Deus, muito obrigado pelo que ele aprendeu. Gente, eu estava trabalhando ainda. Passou-se um mês, o que Deus estava falando para ela? Olha, Deus estava falando para ela assim, eu vou tirar ele daquele emprego. E eu peguei e recolhi todas as coisas do meu emprego, já deixei guardada. Passou ali uns 2 meses, realmente eu fui demitido. Então pensa, um ano passado, que é um ano que todo mundo fala que foi de crise, nos olhos humanos, né? E de repente os 2 empregados. Nós tínhamos tanta convicção que Deus estava no controle que a gente nem nos preocupamos. Eu mandei 2 currículos. Uma outra empresa me chamou, uma multinacional me chamou, salário melhor, condições melhores, e de repente você já está empregado de volta, né? Isso foi por mim? Não, foi pelo que Deus fez através de mim, pelo que Deus fez através da minha esposa, mas isso foi vencido no relacionamento, na oração. Quanto mais você aumenta esse nível de relacionamento com Deus, você vai permitir com que essa luz de Deus irradie sobre você, e você se enxergue não como quem está indo para Emaús, mas você se enxergue realmente como você é, se enxergue realmente o potencial que você é, e você começa a acreditar mais em você também, você começa a ter mais confiança em você, mas isso nada mais é que Deus movendo em você, Deus transformando em você. Meu querido, se a coisa está difícil, começa a ter essa prática, começa a orar, como disse, esses grandes pastores, homens de Deus, tanto na igreja quadrangular, vai conversar com eles um dia, pergunta para ele quanto tempo ele ora, você vai ver que ele ora mais de 1 hora em línguas por dia. Comece de pequeno, né? Pense grande, mas comece agora. Se você ora ali 10 minutos, comece a orar um pouquinho mais, 15 minutos, 20 minutos, de repente você vai ver que aquilo ali já não basta mais, você já começa a orar 30 minutos, de repente você já está orando 1 hora, de repente você vai ver que 1 hora é pouco, você não vai querer sair dali, o que Deus vai estar falando com você ali, você não vai querer sair dali, aquilo que vai começar a acontecer dentro de você, você vai ver que é muito gostoso estar ali. É a mesma coisa que quem faz exercício, que vai todo dia para a academia, quando não vai para a academia, parece que está faltando algo. O dia que você não conseguir fazer isso, parece que está faltando algo, e você não vê a hora, e você está sozinho no teu carro para você orar para Deus, para você entrar nesse mundo de relacionamento com o Senhor, para você começar a alinhar, né, a tua alma com essa história que Deus tem para você. Aí sim você já está alinhado, né, para a verdadeira história que Deus tem para a tua vida. Amém, queridos? Somos vencedores por Jesus? Amém? Né? Vamos sair de Emaús, vamos voltar para Jerusalém? Vamos, você pode ficar em pé, por favor? Posso orar para os pessoal? Posso fazer apelo aqui? Pode ser. Queridos, eu queria fazer primeiramente, conversar aqui com você que talvez esteja nos visitando hoje, ou você que já frequenta a igreja, mas você nunca se prontificou assim a ter uma experiência entre você e Deus, né?
De repente você está nos visitando aqui e tudo para você é novo, né? Você está nos visitando aqui e algo está acontecendo no teu coração. Então eu queria fazer um apelo para você. A Bíblia fala que nós devemos aceitar esse Jesus maravilhoso. E como que a gente aceita Ele? A Bíblia fala que nós falamos com a boca, né? E nós queremos com o coração. Então eu queria te fazer esse convite. Não um convite para uma igreja, mas um convite para um relacionamento com Deus. Eu queria perguntar, de repente, você que está sentindo, né, algo diferente na tua vida, né? Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu não conheço todo mundo que está aqui, né? Se você tem esse desejo, faça um sinal para mim, dá um tchauzinho, levante a mão, né? Que a gente quer orar por você, né? Tem alguém? Eu quero declarar que você é livre, né, para você caminhar com Jesus, para você aceitar com Jesus, né? Não fique constrangido, né? A maioria das pessoas aqui também já passou por essa situação, né, de entregar a vida para Jesus. E vou te dizer que essa é a melhor experiência que você vai ter na sua vida, né? Você gostaria? Tem alguém? Ok. Então, o segundo convite que eu quero fazer, enquanto aqui os irmãos tocam uma canção poderosa, de repente, enquanto eu estava falando aqui, Deus foi falando ao teu coração, foi te mostrando situações, e de repente tem algum sentimento que você gostaria de colocar no altar do Senhor, né? Tem alguma situação que você se viu ali como aqueles discípulos indo para Emaús, né, olhando para o seu problema, né? De repente você está lendo ali jornal amarelo, você está vendo álbum de fotografia antiga ainda, você está lá atrás, você está na sexta-feira, né, e você vê que você precisa vir para o domingo da ressurreição, que você precisa alinhar a tua alma com a história que Deus tem para você. E a gente quer nesta noite ajudar você, e a gente gostaria que você viesse aqui à frente, né, com toda a liberdade, né, de você vir aqui e entregar isso para o Senhor. Às vezes é difícil a gente se expor dessa forma, né? Mas não se constrange, meu querido. Você está na casa do Pai. Eu já fiz muitas vezes isso, já entreguei muito Emaús, né, muitos sentimentos na vida do Senhor. E eu quero convidar você a vir à frente aqui, né, entregar isso no altar. Altar fala de sacrifício, né? E é no altar onde que aquilo que é palha queima, mas é no altar onde aquilo que é ouro, ele se torna mais puro ainda, né? De repente alguma situação, alguma pessoa que você precisa perdoar, que muitas vezes vem no teu coração, aí você está lá preso naqueles sentimentos. De repente alguma coisa aconteceu com o teu pai, com a tua mãe na tua infância, que aquilo marcou você negativamente, sabe? A gente quer convidar você para vir à frente. De repente você está passando por uma situação que você percebe que você está reclamando muito sobre ela, né? Alguma situação profissional, em casa, familiar, financeira, né? Vem aqui, a gente quer orar por vocês também. Vem aqui entregar no altar do Senhor. Esse é um momento que você tem que discernir a luta espiritual que você está passando. A Bíblia fala que não é contra a carne nem contra sangue que você tem que lutar, né? Mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, né? E quando aquele rapaz que foi ao encontro daqueles discípulos, ele já está caminhando com você. E quando ele começa a caminhar com você, não tem situação que resista. A situação não permanece a mesma. A característica daqueles que andam com Jesus é que eles são transformados. O Evangelho, ele tem esse potencial de nos converter para a direção correta que Deus tem para nossas vidas. Então, meu querido, né, não fique com isso aí, né? Eu sei que Deus é muito amoroso e que Deus já fez tudo por nós. Mas tem um salmo que eu sou apaixonado por ele, que fala assim: Senhor, mostra-nos sinais da tua bondade. Então, nessa noite que o Senhor mostre sinais da bondade dele para você, né? Isso não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, não é hoje. Então aqui na frente nós queremos determinar, estipular que é um lugar de restauração, é um lugar, né, onde você vai entregar. E muitas vezes de repente você vai ter que citar o nome dessa pessoa. Falar: Deus, eu quero, aí baixinho mesmo, sabe? Eu quero perdoar fulano. Deus abençoa o fulano. Quando você perdoar, você vai estar largando essa âncora da sua alma, essa âncora que tem te prendido, que tem te levado para Emaús. Sabe, de repente são situações, eu não sei o que está acontecendo no teu coração, eu não sei o que tem te prendido, eu não sei, mas você, com certeza, se você começar a olhar, você sabe. Então eu vou pedir para o Rafael, para o louvor estarem cantando. Enquanto isso, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, não se prenda não,
né? Não se constranja. Você não vai ser menos santo ou mais santo porque você tomou essa atitude. Mas uma coisa eu garanto, que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui mais leve. Você vai sair daqui mais fortalecido. Você vai sair daqui indo para Jerusalém. Amém? Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça. Se tiver pastores aqui e quiserem vir aqui à frente nos ajudar a orar por essas pessoas, por favor, nos ajude. Se tiver obreiros aqui também, fique à vontade, né? Ministre cura, né? Ministre a vontade do Senhor na vida deles. Vou chamar minha esposa também. Não tenho tempo pra perder com esses sentimentos. Quando penso Pode orar, pode orar. Pode orar. somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso que me ama, Ele 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 me Eu estou sentado com Cristo em lugares celestiais, no
lugares celestiais com Cristo. Eu estou sentado com Cristo em lugares celestiais com Cristo. Eu estou sentado com Cristo em lugares celestiais com Cristo. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Quero declarar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, que os seus sentimentos, Pai, são alinhados com a história que o Senhor tem para a vida deles, Senhor. Declaramos, Pai, transformação, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Nós declaramos, Pai, vitória, Pai, na área emocional, na área sentimental, Pai, na área financeira. Pai, que eles tenham experiências íntimas e personalíssimas com o Senhor. Pai, que eles comecem, Pai, a aumentar, Pai, esse nível de relacionamento contigo. Um relacionamento estreito, Pai. Pai, que no coração deles desperte a fome, uma fome muito maior que eles têm tido pelo Senhor, Deus. Ó, Pai, que, Pai, eles buscam, Pai, como aquela pessoa que está no deserto, Pai, busca água, Senhor. Ó, Pai, que nesse período, Senhor, Pai, o Senhor começa a revelar os seus planos, o Senhor começa a revelar os seus projetos, Pai, os sonhos que o Senhor tem para eles, Pai. Nós queremos declarar, Pai, sonhos restaurados, Pai, como já foi declarado, Senhor Deus. Pai, começa, Pai, a trazer à existência, Pai, o meu irmão e a minha irmã que o Senhor criou, Pai. Nós chamamos de existência, Pai, o homem e a mulher que nasceram lá no Teu coração, Senhor Deus. Pai, que tudo aquilo, Pai, que impede, Pai, que eles fluam, Pai, dentro do Teu propósito, Pai, nós colocamos por terra em nome de Jesus. Nós declaramos falido, Pai, e declaramos, Pai, que eles serão como aqueles não somente que correm, Pai, mas é como aqueles que voam em direção àquilo que o Senhor tem para a vida deles, Senhor Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Pai. Esteja conosco, Pai, porque nós amamos a Tua presença, Pai. Nós amamos estar com o Senhor. Muito obrigado por essa igreja, Pai, maravilhosa, que teme ao Senhor, Pai. Ó, Pai, sabemos, Pai, que ela já é uma bênção, Senhor, mas também queremos declarar, Pai, Pai, que ela será ainda maior, Pai, que ela irá fluir, Pai. Pai, que essa sociedade, Pai, que a Araucária, Pai, Pai, será impactada pelas palavras que saírem daqui, Senhor, pelas orações que serão feitas, Pai, nesse lugar, Senhor, pelas orações que são feitas nas casas dessas pessoas, Senhor. Nós declaramos, Pai, que céus serão abertos, Senhor. Pai, que transformações políticas, Senhor, transformações, Pai, na vida das pessoas dessa cidade, Pai, começa a acontecer devido ao mover profético desta casa, Senhor. Pai, mediante a palavra que sair da boca, Pai, desde crianças aqui, Pai, até aquele, Pai, a pessoa, Pai, mais velha, Senhor, em idade, Senhor, mas cujas palavras chegam diante do Senhor poderosas, Pai, como um trovão, Senhor. Obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado por cada pessoa aqui, Pai. Obrigado por esses jovens, Senhor.
Pai, incansáveis, Pai, em buscar a Tua presença e Te servir, Pai. Obrigado por esta noite. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio, pela bênção que foi, Pai, para a minha vida, Pai, para a vida da minha família, Senhor Deus. Em nome de Jesus.